Ok, torcedor bicolor, seja bem-vindo para mais um vídeo no seu canal MB Paixão. Eu sou o MB, bora falar do Papão da Curuzu, né? Hoje a gente tá gravando num lugar inusitado, né? Tô gravando de dentro do carro, beleza? E bora falar das pautas do Papão, né? Bora falar do Papão da Curuzu. Galera, é o seguinte, bora falar de mercado da bola, né? Paysandu tem interesse no Kukri, né? E a gente vai falar disso. Tem interesse também no Igor, que é o lateral do Vila Nova, né? Tá? A gente vai já explicar o que está acontecendo, né? Surgiu também alguns canais aí veiculando o nome do Hadley, né? Que é um jogador aí que interessa ao Paysandu, é um bom jogador. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? Bora falar também de alguns jogadores que provavelmente, né, quase que certo do Paysandu não contar mais com esses jogadores, nem com o retorno deles, beleza? Paysandu não contará mais com o retorno dessa galera. Tá legal? A gente vai comentar um pouco aqui do que tem saído na mídia a respeito do Paysandu, o que muita gente tem falado aí a respeito do Papão da Curuzu. A gente vai comentar algumas coisas aqui no canal, então fica ligado, já vai deixando o teu like. Se você não for inscrito no canal, te inscreve, ativa o sininho para as notificações, tá? E curte, né? Comenta e compartilha, beleza? Compartilha com amigo, com inimigo e assim sucessivamente, beleza? Tamo junto. Outro recado para vocês é que a nossa promoção tá de pé, galera. Bora lá, bora se inscrever no canal. Tem muita gente assistindo os vídeos, mas não tá se inscrevendo no canal, né? E também às vezes não tá deixando o like. Deixa o like, né? Apoia, né? Dá essa moral pra gente aí, principalmente você que é torcedor bicolor, beleza? Agora a gente vai pra nossa vinheta. Daqui a pouco a gente volta, ok? Ok, torcedor bicolor, estamos de volta. Nossa vinheta aí é rapidinha, né? Galera, bora começar falando do mercado da bola, né? A gente vai falar das contratações primeiro, né? Kukri, né? Paysandu se pronunciou através do seu executivo de futebol, né? E que deu entrevista, né? E nessa entrevista, pessoal, ele deixou bem claro que o Paysandu tem interesse no jogador, né? O Paysandu tem interesse no jogador, porém, o Águia tá pedindo muito caro, né? O Águia tá pedindo muito caro e assim, galera, o Paysandu não tá disposto a fazer loucuras por nenhum jogador. Pelo menos foi o que deixou a entender, né? O, o, o executivo de futebol, né, do Papão. Só que eu acho, né, opinião minha, que contratar o Cri do Águia, mesmo que por um valor mais elevado, né, pode ser benéfico para o Paysandu, já que ele é um jovem atleta, ele tem muito a render, não só como jogador do Paysandu, né, ou seja, não só dentro de campo, mas ele também tem muito a render para o Paysandu, se tornando um ativo do clube e numa futura negociação, né? Talvez até com uma equipe do exterior. Mas precisa se notar que existe uma situação também. A gente não sabe se é objetivo do Kukri jogar fora do estado do Pará ou até do Brasil, né? A gente não sabe as pretensões do jogador, porque eu acho assim, galera, por mais que o passe do jogador esteja vinculado à equipe do Águia, existe aquele interesse, né, dos seus empresários, dos seus ali familiares, né, em jogar numa equipe maior. E se o Paysandu ou até a Cadela de Peruca tiver interessado, por que não a própria família do atleta ou o empresário conversar com o Águia para ver um acordo e o atleta sair, né, fazendo aquele acordo que seja bom para todo mundo, né? E isso existe, tá, pessoal? Não vamos dizer que não existe porque existe, né? Tá certo? Então, olha, por exemplo, o que o Palmeiras fez com o Endrick, por exemplo. O Palmeiras vendeu o Endrick, né? E o Palmeiras ficou usufruindo do jogador até ele completar 18 anos para ser desligado do Palmeiras e ser apresentado ao Real Madrid. Tá certo? Então, uma coisa parecida com isso, né? Poderia acontecer. Até uma possível cedência do Águia para o Paysandu
por empréstimo. E eu vejo que essa hipótese ela pode acontecer, mas ela deve acontecer no fim do Campeonato Paraense. Então, não fiquem surpresos se ao término do Campeonato Paraense ou ao término da participação do Águia no Campeonato Paraense, o Kukri seja emprestado, né, com proposta de compra, né, para o Paysandu, perfeito? Tá, beleza? Porque aí sim o Paysandu vai ver se o jogador se adapta ou não e se vale, né, todo esse investimento que o Águia está pedindo, perfeito? Tudo bem? A gente vai falar também rapidinho aqui, né, do Igor, né? O Igor, ele é um lateral, né, que pertence ao Vila Nova, né? Ao Vila Nova. Esse lateral, pessoal, ele estava tudo acertado com o Paysandu, né? Ele tem palavra não só do seu staff, né, mas de si próprio de que viria para o Paysandu. Porém, né, o Vila Nova está dificultando as tratativas. Por quê? Porque o Vila Nova quer uma compensação financeira para liberar o jogador, certo? Para que o Paysandu não precise esperar o contrato do jogador terminar com o Vila para que ele possa se transferir, certo? Então, para que ele venha de imediato, o Vila Nova quer uma compensação financeira, né? E o Paysandu está estudando a possibilidade, né, de pagar essa compensação. Por quê? Porque, segundo informações, o Paysandu tem um plano B caso o Igor não feche com o Paysandu. Só que esse plano B a gente ainda não tem, né, nós não temos ainda o nome do atleta, né? Nós ainda não temos, a gente está apurando, estamos tentando encontrar aí algumas informações para que a gente possa, né, para que a gente possa cravar, né, a contratação desse plano B ao invés do Igor, né? Mas pelo atleta e pelo seu staff, ele já estaria, né, treinando com a equipe, já estaria ali na pré-temporada com o Papão da Curuzu. O problema é o Vila Nova, né? O problema é o Vila Nova e aí a coisa entorna mais o caldo aí, beleza? Tá certinho? Outra situação é quanto ao Hardley, né? O Hardley é um jogador meio campista, tá? Bom jogador, né? Ali na faixa dos seus 30 anos, tá? É um atleta que interessa ao Paysandu, porém a sua contratação está na mesma situação, né, da situação do jogador Igor, né? O Paysandu fez tratativas, né? O jogador se interessa em atuar pelo Paysandu, porém a sua equipe ainda não, né, decidiu se o atleta fica, se sai, né? Ou seja, a equipe do Hardley, né, ainda não bateu o martelo da saída ou não do jogador. E por enquanto as negociações estão caminhando de forma lenta por conta disso aí, beleza, galera? Bora falar de alguns jogadores que não vestirão mais a camisa do Paysandu, ou seja, não retornarão mais, né? Existem jogadores que foram citados pelo nosso executivo de futebol na sua entrevista coletiva, como o Marlon, né, que foi elogiada a postura do Marlon, né, que ao deixar o Paysandu, deixou o Paysandu sem acionar a justiça, né? Nós temos também o Nicolas, que fez isso também, né? Disse para liberar, né, entrou em acordo com o Papão, para que, se fosse liberado, o Paysandu poderia pagar o que deve para o Nicolas, como o Paysandu quisesse e pudesse. Essa atitude é muito admirável do Nicolas, né? Já que ele não correspondeu dentro de campo, pelo menos está correspondendo fora dele, certo? Tá? Então o Marlon aí e o Nicolas tiveram essa atitude honrosa, vamos dizer assim, diante do seu ex-clube, né? Hoje o Marlon já está atuando pelo Sport Clube do Recife, né? Vai jogar a Série B, tá? E o Nicolas ainda tem contrato com o Criciúma. A gente não sabe se vai permanecer, né? Porque a gente não tem todas as informações aí ao longo do passe do jogador. Era veiculado também informações sobre um possível retorno do Nicolas para o Paysandu, o que eu acho improvável, né? Nicolas está indo e vindo do Paysandu já há vários anos aí, então eu acho que o Paysandu não vai cometer esse mesmo, vamos dizer assim,
essa mesma tratativa novamente, não vai cometer, não vou nem chamar de erro, né? Porque existem momentos do ano em que o Nicolas ele se garante. Agora, quando chega a Série B, Campeonato Brasileiro já é outra história, né? Tá, beleza? Mas assim, alguns jogadores que a gente precisa falar aqui, né? A gente precisa falar aqui de jogadores que vão, por exemplo, eu esqueci de um jogador, né, que é do Paysandu, mas que estava atuando no Votuporanguense pela Copinha, que é o Thalisson, né? O Thalisson está retornando para o Paysandu no fim do mês, certo? O Thalisson tem contrato com o Papão, né? O contrato de mais um ano, certo? O Paysandu emprestou o Thalisson para o Votuporanguense até o término da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Então, esse contrato dele vai até o último dia do mês de janeiro, né? Então, ali findou o contrato, ele tem que se reapresentar na equipe bicolor, certo? Quanto a jogar, o Thalisson com certeza não jogará domingo, que se trata da estreia do Paysandu, dia 25 de janeiro, né? No Paraense, ele não vai jogar, né? O Campeonato Paraense nessa primeira rodada, nem na segunda rodada, né? Talvez na terceira rodada. Por quê? Porque ainda não treinou com a equipe, não conhece, né, o trabalho do nosso treinador, né, do Júnior do Júnior Rocha, né? Então, né, o Marcelo, né, que é o nosso executivo de futebol, falou que a vinda do Thalisson é certa, ele tem que se apresentar, ele é um jogador do Paysandu, né? E mais que ele vai atuar provavelmente da terceira rodada em diante do Campeonato Paraense, tá certo? E o Paysandu, lógico, vai se respaldar, né? Vai ter que valorizar o atleta. Eu espero que o Paysandu valorize o Thalisson. Se quiser contar mesmo com o jogador, que renove o contrato, que aumente o salário dele, que bote uma multa rescisória considerável para que ele não saia do Paysandu a preço de banana, né? Lembrando que o atleta é um atleta sub-20, então ele já tem ali quase que um pé no profissional. Ele subindo para o time principal do Paysandu vai se tornar um profissional de vez. E aí o Paysandu já tem que começar a tratar o jogador como um profissional e não como um junior, né? Existe também uma situação aqui de alguns jogadores da base do Paysandu. Eu não vou citar o nome deles aqui, porque já foi muito veiculado na mídia, a galera já está sabendo, né? Então não precisa ser repetitivo, né? Mas alguns jogadores da base do Paysandu foram reencaminhados, ou seja, desceram para o sub-20, certo? Desceram para o sub-20, certo, pessoal? Não quer dizer que esses jogadores não serão aproveitados. O Marcelo, ele falou que a base, ela vai sofrer um rodízio, né? Por quê? Porque ele não pode, né? Ele não pode desmuniciar o sub-20. Ele não pode desmuniciar as categorias de base, porque é interesse do Paysandu voltar a disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que o Paysandu não disputa há 8 anos, tá? Então é interesse do Papão voltar, né, para essa competição. Então não é objetivo, né, do Júnior Rocha concentrar todas as atenções no profissional e chamar todo mundo da base para o profissional. É lógico que alguns jogadores vão oscilar, quando eu digo oscilar, vão jogar jogos do sub-20 e do profissional. Alguns vão ficar só no sub-20 e outros só no profissional, tá? A gente vê isso no São Paulo. Bem, então como eu ia dizendo, né? A base do Paysandu hoje, ela tem que voltar, né, a vender jogadores na visão muito assertiva, né, do executivo de futebol Marcelo Santana, tá? Pois muitos jogadores, inclusive ele falou isso em entrevista, que não saíram do Paysandu gerando renda para o Paysandu, e o Paysandu precisa ter essa renda de venda de jogadores. Por isso é interesse do Paysandu voltar a disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Por isso o Paysandu está mesclando jogadores do sub-20 que vão atuar no profissional, mas que vão retornar no sub-20
para poder municiar o sub-20, né? Municiar, que eu digo, as categorias de base, não só o sub-20, mas o sub-17 e outras categorias ali que já podem ceder jogadores para o time profissional. Então eles vão ficar oscilando nessas equipes, nessas categorias, perfeito? Isso é muito interessante, é uma visão muito boa aí do Marcelo Santana, né? Querendo que o Paysandu volte, né, a ser um clube formador, né? Um clube formador, né, que venha também gerar receita vendendo jogadores da categoria de base, né? Não só trazendo jogadores para o profissional, mas também dentro do profissional pegar esses jogadores da categoria de base e vender para outros clubes de outros estados e talvez até para fora do Brasil. Beleza, galera? Bora falar do Rossi e do Vilela, né? Bora falar do Rossi e do Vilela, né? O Rossi e o Vilela, como vocês bem sabem, eles estão sem clube, né? O Rossi tá treinando no São Raimundo, acho que é no São Raimundo, né? Tá treinando no São Raimundo. E o Vilela rescindiu com o Paysandu e está entregue aí, fazendo tratamento por conta própria, eu acho. Né? Eu acho que essa é a situação do Vilela. E muitos se perguntam se eles podem voltar a vestir a camisa do Paysandu. Na entrevista, o Marcelo Santana disse que, em acordo com a diretoria, ou seja, com o presidente, jogadores que acionaram o Paysandu, acionaram um clube na justiça, jogaram um clube na justiça, não vestirão mais a camisa do Paysandu, certo? Não vestirão mais a camisa do Paysandu. E não interessa quem seja, né? Não existe jogador maior que o clube, certo? Né? Ninguém é maior que o clube, ninguém é insubstituível. Então a gente sabe que o Paysandu tem essas pretensões aí de não trazer de volta esses jogadores, certo? Beleza, tá certinho. Uma coisa pra gente encerrar o nosso vídeo de hoje, que é um pouco mais curto, né? Bora falar um pouco da opinião de certos radialistas que só querem bater no Paysandu, né? Existiu um radialista aí, né, que disse que a diretoria do Paysandu, junto com a comissão técnica, decidiu descer de volta para o sub-20 3 ou 4 atletas, acho que 3. E na entrevista coletiva foi perguntado, né, para o Marcelo Santana, por que esses jogadores foram, vamos dizer assim, rebaixados de volta para o sub-20. E ele explicou, né, que ele não pode desmuniciar as categorias de base, que ele tem que jogar junto com as categorias de base do clube, né? Que é uma decisão para mim muito acertada, certo? Só que o que se ouve na mídia é que foi um caso de indisciplina, né? Tá certo que eu escutei o programa, esse programa pelo qual eu tô falando aqui, eu escutei. A pessoa não cravou, né? A pessoa não, vou dar esse benefício dessa dúvida aí, benefício da dúvida para essa pessoa, porque realmente eu escutei e eu vi que ele não cravou que tenha sido isso, né? Que segundo a situação de um atleta do sub-20 se negou a fazer um complemento depois do jogo treino, né? E isso não tinha pegado bem, e isso contribuiu para que ele fosse de volta para o sub-20. Por quê? Porque esse atleta é uma aposta da base. Então, para eles, jamais ele seria um dos que não desceria, né? Então, a única coisa que pode ter levado esse jogador a ser devolvido para o sub-20 seria um ato de indisciplina, né? E assim, o Marcelo Santana explicou que não, né? Que o jogador desceu porque ele tem que integrar as categorias de base também. É interesse do Paysandu ir bem nas competições de base para que ele possa voltar a disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Que, como eu já falei, há 8 anos o Paysandu não disputa. Então, assim, galera, né? Tem muito radialista aí que, assim, lambe os beiços de falar mal do Paysandu, certo? Existe outro radialista aí que adora, né,
falar que os clubes, ou o clube, ou quem tá na situação do Paysandu aí tá liso, né? Adora falar que clubes que estão na situação do Paysandu estão liso, né? Por exemplo, dizendo que o Paysandu só tá dando oportunidade para os jogadores da base porque não tem dinheiro para contratar, certo? Não tem dinheiro para contratar. Essa é a fala do cidadão. Ele diz que o Paysandu só tá dando oportunidade para os atletas da base, né? Porque não tem condições financeiras para contratar. Tá liso, né? E o Marcelo Santana, na entrevista dele, falou que o Paysandu está seguindo um planejamento, tá? E que o Paysandu não pretende contratar todo mundo agora, porque muitos atletas optam em jogar Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, né, por equipes de médio porte e emergentes, ou seja, aquelas equipes que eventualmente brigam por vaga, né, tá? E diante desse período de estadual, como o estadual é mais curto, talvez antes do carnaval ou até depois do carnaval, muitas equipes já estejam liberando jogadores para comercialização. E é aí que o Paysandu vai entrar, né? Para contratar de forma pontual os atletas que ele necessita. Mas, é lógico, o Paysandu promete não deixar de olhar a base. Ou seja, o fato de usar a base não quer dizer que o Paysandu não vai contratar. Entendeu, torcedor? Então, se você tá vendo aí, porque tem muita gente, galera, que tá, inclusive essa galera do rádio, da TV, né? Eles adoram falar que o Paysandu não pode olhar a cadela de peruca, né? O que a cadela de peruca tá fazendo, o que ela tá contratando, tá? Estão falando isso. Porém, galera, eu não concordo muito com essa afirmação. Por quê? O Paysandu tem que estar de olho, sim, porque ele é nosso adversário. É um adversário nosso. Assim como a gente estuda o Águia, como a gente estuda o Cametá, como a gente estuda o Castanhal, a gente tem que estudar a cadela de peruca. Por quê? Porque é nosso adversário, a gente tem que estar ligado no que eles estão fazendo, sim. Isso não quer dizer que a gente vai fazer igual, o Paysandu não está fazendo igual. Mas o Paysandu tem o planejamento dele e está seguindo o planejamento dele de forma muito correta. Muito correta. Igual o Marcelo Santana falou, se der errado, nos cobrem a diretoria. Certo? Por quê? Porque nós decidimos tomar esse caminho. Tá? Então, o torcedor bicolor, principalmente você que é torcedor do Paysandu, ouça o que esses caras dizem. Não vou dizer para você não ouvir. Informação, ela é benéfica, independente da informação que seja. Basta você saber filtrar o que está sendo dito. Então, muitas das vezes, tu leva pro coração, não leva pro coração. Porque muitas das vezes o que tá falando ali não é o lado jornalístico da pessoa, e sim o lado torcedor, principalmente torcedor do rival, né? Porque a gente sabe que essa imprensa paraense, independente de emissora, a gente sabe que eles têm os clubes deles de coração e que nem todo profissional de fato é profissional, tá? Na hora de análise, certo? Por exemplo, eu não tenho obrigação de ser profissional com a cadela de peruca. Eu sou torcedor do Paysandu e o canal é do Paysandu. Tá entendendo? Porém, eu não posso chegar aqui e mentir, contar fatos que não sejam reais. Eu tenho que ter um compromisso com a verdade. Eu espero que as pessoas, elas que trabalham nos meios de comunicação, elas também tenham, né? Então é isso, galera, tá? Então não leve pro coração, porque muitas das vezes é intriga da oposição e a gente não pode cair nessa pilha,
tá? O que a gente tem que estar ligado é no planejamento do Papão para essa temporada, né? E como eu ia dizendo, né, nós vamos estrear domingo, né? O jogo tá marcado para Curuzu, provavelmente vai continuar na Curuzu, não tem essa de jogar no Mangueirão, né? Porque tem gente que fala que o gramado tem que ser preservado para Série A, para cadeira de peruca. Mas eles mesmos jogam Copa Grã-Pará, porque poderia ter sido no Bainão, por que não foi no Bainão essa Copa Grã-Pará, né? E vão estrear no Paraense no Mangueirão. Por que não estreia no Bainão? Por que não estreia no Bainão? Para preservar o gramado para a estreia deles no Brasileiro, que já é dia 28. Entendeu? Então não tem cabimento falar que precisa preservar o gramado do Mangueirão se eles mesmos vão utilizar o Mangueirão antes da partida que inicia o Campeonato Brasileiro da Série A. Tá? Então, com essa informação, eu vou ficando por aqui. Se você chegou comigo aqui até aqui esse presente momento, né? Deixe seu like, curta, se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilhe com seus amigos, inimigos, parentes, tá? Eu prometo a vocês que eu vou me esforçar para colocar todo dia um vídeo no canal para vocês, tá? Aí eu quero que vocês também apoiem o nosso canal, se inscrevendo e deixando o like, que é muito importante para que o Paysandu ganhe visibilidade e o canal cresça e se torne um canal tão grande quanto a torcida do Papão da Curuzu, beleza? Fui!